Olá, bem-vindos ao podcast Happy Tax Hour, seu canal semanal de entretenimento em impostos. Eu sou Pedro Pena. E eu sou Beatriz Biancato. Sejam bem-vindos e solta a vinheta. Olá, Pedro. Boa tarde. Como é que você está? Como é que foi a semana? Corrida. Está sendo, né? Corrida que a gente está gravando isso na quinta-feira, mas está sendo corrida, mas estamos aí na atividade. E por aí, tudo certo? Eu também, tudo corrido também, não posso falar. A semana tem uma fórmula muito fácil, né? Se essa semana passou muito rápido, é dizer que foi boa e foi corrida, né? É verdade. Passou rápido, a gente viu. Era segunda-feira, já tá na quinta, então, nossa, é muito rápido e foi boa. Então, uma semana boa aí. E vamos lá, nosso quinto episódio, né? Do podcast. Lembrando, voltando, retrospectiva aí. Podcast 1, Imposto de Renda Pessoa Física. Falamos sobre o julgamento técnico que está acontecendo agora, né, no Supremo, sobre exclusão de semestre da base do PiscoFins. A famosa modulação de efeito, o pessoal tremendo um pouquinho de um lado, outro pessoal torcendo. Tá na expectativa. O pessoal tá. Falamos do ITCMD, Imposto da Morte, doações, né? No quarto podcast, Uma Volta ao Mundo. O pessoal gostou, escutei alguns colegas que escutaram, gostaram bastante, de ficarem interessados, né? E temos o quinto podcast, que vai falar sobre o Simples Nacional, né? Basicamente, o Simples Nacional e o DIFAL. Né? A gente poderia começar com o DIFAL, Beatriz. Explica pra gente esse tal desse DIFAL, diferencial de alíquota. O que é isso? Pessoal, a gente resolveu trazer esse tema hoje aqui na pauta do podcast porque é assunto do momento, né? Então, todo o noticiário, todo o canal de notícias que vocês estão entrando aí, vocês estão com certeza vendo sobre isso. Até quem não é da área jurídica provavelmente já está sabendo aí, pelo menos já pode falar que alguma vez na vida viu esse nome de DIFAL. Então, o que está acontecendo é o seguinte, a discussão a gente está falando de um tributo chamado de ICMS, né, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, e esse tributo ele é estadual. E cada estado, como é um tributo estadual, cada estado ele vai determinar uma alíquota para esse imposto. Então, em São Paulo, a alíquota do ICMS é tanto. Rio de Janeiro, tanto, né? E isso varia de cada estado. Mas aí o que acontece, a grande discussão aqui, quando a gente fala do DIFAL, é quando existem negociações entre um estado e outro que tem esse diferencial de alíquota, que é o DIFAL. Então, é quando esse diferencial de alíquotas entre um estado e outro, nessas negociações, nessas compras, nessas circulações de mercadoria, aí sim é onde a gente entra no tema do DIFAL, que é esse diferencial de alíquota muito mais em voga agora por conta da parte do marketplace, do e-commerce, né? Então, se trata de um assunto, assim, muito atual e que deu agora essa repercussão por conta do Simples Nacional, né, Pedro? O Simples Nacional, o Simples Nacional, ele é um regime diferenciado e favorecido, está na Constituição Federal. O DIFAL ocorre nas empresas grandes também, que é você pagar, né, uma diferença para dois estados. Então, a gente tem um estado de origem e um estado de destino nas operações interestaduais. Isso ocorre. E também existe uma mudança no governo de tributação. No passado, a tributação ocorria muito onde é produzido o bem. E aonde é o destinado bem, a tributação não existia. Né? Então, existe uma guerra mesmo fiscal entre os estados, vamos dizer assim, mais produtores, que os estados do Sul e Sudeste, são estados que têm mais fábricas, vamos dizer assim, os setores mais industriais, e o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que seriam os setores mais agrários e tem indústria, mas ainda não no nível que tem no Sul e Sudeste brasileiro. E isso fazia muita diferença. Então, se pagava muito ICMS na origem e pouco no destino. Então, houve uma emenda constitucional, tentou equalizar isso, né? Começou a pagar para que seja pago ICMS ao destino, um percentual,
e gerou uma confusão. Por quê? Imagina uma empresa, uma microempresa, hoje, Simples Nacional, e essa microempresa, ela é um e-commerce, né? Então, hoje, o Mercado Livre e outras, né? Então, você produziu, colocou na porta, o Mercado Livre leva para o Brasil inteiro. Uma forma eficiente, não só o Mercado Livre, como outros e-commerce, Magazine Luiza, etc. Então, na hora que gerou essa confusão, teve uma decisão do Supremo lá que parou para as microempresas, né? Porque você imagina uma microempresa, Beatriz, ter que ter inscrição estadual em 26 estados, né? Ter que pagar o GRNE em cada saída de mercadoria. Então, olha a complexidade disso, né? E a microempresa, que é o objeto hoje da nossa discussão, ela gera 80% de empregos no Brasil. Olha a importância que a gente tem das microempresas. A gente acha das grandes empresas e tal, mas a micro que movimenta a economia mesmo. O local ali são os microempresários, né? E é importante também para o pessoal que talvez não esteja por dentro, né? O Simples Nacional, quem adere esse regime de tributação, ele faz o pagamento dos tributos de maneira unificada. Então, essa é uma das questões que estão sendo levadas aí na discussão. Por quê? Porque ele faz o pagamento unificado de vários tributos numa guia só. E aí, como é que fica, então, essa situação do diferencial? Como é que você faz essa tratativa? Como que você faz essa dedução? Tem ou não? O que acontece, né, na prática? É difícil mesmo, Beatriz. As pequenas empresas não têm estrutura que tem as grandes empresas, contadores, advogados, consultores. O dono da loja, né? O dono da loja virtual e um sistema eletrônico, o cara tenta cumprir com as normas. É muito difícil. Eu vou falar um pouco do ICMS de substituição tributária agora, que é outro tema que é interessante na microempresa. As pessoas, às vezes, não prestam atenção, podem estar pagando mais imposto. Ou menos também, tem os dois lados. O que é o ICMS de substituição tributária? É simples. O ICMS de substituição tributária é que o Estado não tem pessoas fiscais suficientes para fiscalizar, por exemplo, todos os bares no Brasil. Então, você imagina quantos bares tem em cada rua aí? 5 bares, 3 bares por rua. Você imagina como vai fiscalizar um por um? Qual é mais fácil? Quantas fábricas de cerveja tem no Brasil, né? Fábricas de cerveja. Vamos imaginar umas 15 ou 20. Vou em marcas, né? Lógico que fábricas pode ter mais, mas grandes marcas, 15 marcas. Qual é mais fácil? Fiscalizar 15 ou fiscalizar os 50 mil bares? No Brasil tem mais, né? Se bobear, tem mais bares. Então, o governo faz uma instituição tributária. Um regime que ele cobra o ICMS inteiro do fabricante. Então, o fabricante vende para o distribuidor vende para um bar e o bar vende para o consumidor final. Então, ele restringe. E pode ser o contrário também. Por exemplo, no leite, né? Qual que é mais fácil? Você imaginar os produtores de leite, que tem milhares, né, de produtores de leite, ou os laticínios, que tem menos de concentrado. Faz o ICMS no laticínio. O laticínio paga o ICMS como se fosse da compra do produtor de leite. Então, a substituição tributária serve para isso. Como funciona isso? Tem acordos. O ICMS-ST pode ocorrer no estado, mas a maior parte é interestadual, tá certo? Como funciona o interestadual? Nos acordos. Os acordos interestaduais delimitam como é feito, então os estados podem fazer acordo um com o outro. O cálculo dele é baseado no MVA ou pauta. O que é isso, MVA ou pauta? O governo ele estima quanto que o consumidor final paga. Pauta, por exemplo, a cerveja, a gasolina. O governo tem uma média, ele sabe quanto custa mais ou menos no bar aquela cerveja. Então, o MVA tem o valor agregado naquele produto, ele imagina, é 50%, 60%, 70%. Então, tem várias formas de governo ou pauta. Pauta, ele delimita não a margem de lucro, mas ele delimita o preço final do produto. Né? Como se calcula essa substituição tributária. E as microempresas? Os donos dos bares, eu colocaria uma pulga atrás do dono do bar. Uma pulguinha. Qual a pulguinha? Você vendeu cerveja no seu bar, certo? E você colocou no Simples Nacional o faturamento daquele bar, né? Lógico que pode ter gente que nunca declarou a venda no bar, mas aqueles que declaram 100% das vendas, mediante nota fiscal. Pessoal, o ICMS-ST
Se a fábrica, um exemplo da cerveja, foi paga pela fábrica, você do Simples Nacional pode excluir da base do Simples Nacional. Você fale com o seu contador, né? O seu contador tem um campo lá para dizer se aquele produto é vendido com substituição tributária, se você é o substituído ou substituto. Então estamos falando do substituído. É aquele que não paga o ICMS porque alguém pagou antes. Mas tem o contrário, hein? Tem o pepino aí. Tem o pepino quando você é substituto. Quando a legislação determina que você tem que pagar o ICMS das demais cadeias, você tem que pagar mais. Né? Não é só aquela guia do Simples Nacional, você tem que pagar um adicional por fora. Qual a resposta para tudo isso? Simples, não é simples. Consulte o seu contador, olhe o CST, o Código de Situação Tributária. Ele está na nota fiscal, é um código de 3 dígitos lá. Ele diz, nos 2 últimos dígitos do CST, diz se é um produto com substituição tributária, né? Vai estar lá o código que a gente vendeu, tem que colocar lá. Com isso, você consegue verificar se você é substituído ou substituto, né? Busque também informação com consultores, com advogados, com contadores, né? A linha de produtos, normalmente, de acordo com o NCM e de acordo com o estado que você está, vai ter substituição tributária ou não, né? E é possível até restituição. Você que é o último elo da cadeia, um comerciante, que, vamos imaginar, a margem de lucro que você deveria ter, estimada pelo governo pauta, seria R$10 a cerveja. Você vendeu a 9. O que isso significa? Significa que você pagou ICMS maior. Você tem direito à restituição. Então, você consulte lá os seus consultores, advogados, contadores, e você tem direito de uma restituição de imposto pago a menor. Cuidado que alguns estados fazem o contrário também. Se você vendeu a R$11 a cerveja, a pauta é a 10. O estado, lógico que tem consultor que fala que isso é legal, tal, mas tem estados que cobram. O estado de São Paulo, como outros estados do Brasil, começou com uma pauta optativa. Você pode optar anualmente por não pedir restituição, mas também você não tem que pagar nada mais. Então, estude. Cada contribuinte, cada empresa tem a sua atividade, estude os seus produtos, se eles têm substituição tributária ou não, descubra lá. Tem um código também CEST, que deve ter também na nota fiscal eletrônica, busque isso, descubra se você é substituído ou substituto, se você é o que paga para todo mundo ou alguém pagou por você, basicamente isso. E busque, você talvez possa ter restituição, porque pode ser que você pagou simples a maior, ou seja, aquela guia única. E aí começa a confusão, né? Daí são as decisões dos tribunais, o governo fazendo novas legislações. Beatriz, fala pra gente sobre a decisão, né, do Supremo, as decisões judiciais que protegem o Simples Nacional. Por favor. Pois é. Só voltando no negocinho que você falou aí da questão dos produtos, né? Eu acho muito interessante esse ponto que você tocou, porque a parte de escolhas e tomada de decisões nesse campo tributário, ela vai muito de conhecer, né, o chão do negócio ali, os produtos que a pessoa trabalha, eventuais negociações que ela vai fazer nessa atividade empresarial que dizem muito respeito exatamente a essa parte da tomada de decisão. Então, por exemplo, se eu tenho produtos, né, que sofrem aí as consequências de uma substituição tributária, quantas coisas que eu vou ter que pensar e analisar no meu negócio, né? Só que o comerciante leigo não tem sequer noção. Você fala substituição tributária, você fala ICMS, ST, ele não sabe o que é isso. Não tem tempo. E qual o tempo da pessoa? A pessoa tá lá para vender, quer vender, quer colocar no Mercado Livre, quer colocar no Magazine Luiza, quer colocar na Amazon e vender, né? Então, busque seus consultores. Pode ser que você tá pagando a mais imposto ou menos, né? Esperamos que tenha pagado a maior e você consiga aí um dinheirinho aí de restituição do governo, né? Se pagou a maior imposto. Sim. Muito legal isso. Antes de entrar, não existe aquela fórmula mágica. Existe cada negócio é um negócio. Exatamente. O NCM é importante, a nomenclatura comum do Mercosul sobre o seu produto, ele vai te estar. E o local também, depende do estado, que se você está, tem os acordos e a legislação própria de cada estado. Isso é legal a gente falar também, né, pessoal, porque às vezes chegam algumas propostas milagrosas para nós, né? Então, isso aqui que eu tô oferecendo para você funciona em qualquer coisa. Funciona de qualquer modo, em qualquer empresa. Eu fiz isso com todo mundo, deu certo. Então tem que desconfiar um pouco com relação a isso, porque exatamente a gente precisa conhecer as minúcias de cada negócio.
E aí a gente chega, então, na tão famosa e comentada decisão aí do STF, né? O que aconteceu? Essa problemática, então, do DIFAL, ela foi levada ao Supremo Tribunal Federal e, recentemente, tivemos o voto vencedor, né, do relator, dizendo que a opção pelo Simples Nacional, vou ler o trecho aqui para vocês, a opção pelo Simples Nacional é facultativa no âmbito da livre conformação do planejamento tributário, arcando-se com bônus e ônus decorrentes dessa escolha empresarial, que em sua generalidade representam um tratamento tributário sensivelmente mais favorável à maioria das sociedades empresárias de pequeno e médio porte. À luz da separação de poderes, é inviável ao Poder Judiciário mesclar as parcelas mais favoráveis dos regimes tributários, culminando em um modelo híbrido sem qualquer amparo legal. Essa foi aí a conclusão do voto vencedor dessa problemática, mas vamos conversar então sobre isso. Existe uma liminar que foi concedida pelo STF em outro processo, na ADI 5464, lá do Distrito Federal. Existe uma decisão liminar que foi concedida à época que foi afastada a aplicabilidade do DIFAL num caso concreto, ok? Sob qual fundamento? Que a aplicabilidade desse diferencial de alíquota tinha sido feita a partir de um convênio. O que são os convênios? Os convênios são aquilo que o Pedro estava falando dos acordos entre os estados. Então, qualquer regrinha a respeito do ICMS, ele vai ser feito através desse convênio. Por que através do convênio? Para evitar o que a gente chama de guerra fiscal. Então, é feito esse convênio para, basicamente, assim, num português muito claro, juntar a galera e decidir sobre aquela... Um acordo entre os secretários de Fazenda dos estados. Assim, opa, vamos negociar isso aqui. Alguns acordos vão todos os estados e alguns acordos alguns estados específicos. Exatamente, para você não criar o que se chama, né, de guerra fiscal, de você tornar muito vantajoso as negociações em determinado estado, porque a alíquota é super baixa, né, ou desestimular atividades econômicas em determinado estado, porque as alíquotas são estrondosas, enfim. Então, nessa liminar, na época, foi afastado a aplicação do DIFAL exatamente porque isso foi previsto por meio de um convênio. E aí o ministro Dias Toffoli, na ocasião, ele afastou, então, a aplicabilidade do DIFAL para o Simples Nacional sob esse fundamento. Porque qualquer tipo de questão relacionada ao Simples Nacional, aos microempreendedores, de acordo com o texto constitucional, tem que ser previsto por uma lei complementar. E isso está previsto no texto constitucional, e por este motivo, ali na situação dessa ADI, né, desse processo específico, foi afastado a aplicação do DIFAL por conta exatamente desse fundamento. Um detalhe aqui que a gente toma cuidado, que a gente tem DIFAL na compra e DIFAL na venda. Isso. Então, esse caso que a Beatriz, o último que ela falou do Toffoli, foi nas vendas. Então, as Simples Nacional não teriam, né, que nas vendas ficar pagando adicional para cada estado. Olha a confusão, né? Você tem o seu estado, que você, vamos falar, estou no estado de São Paulo, vendo para Minas, tem que pagar São Paulo e Minas. Se vendo para 10 estados, pagar para São Paulo e mais 9. Então, o Toffoli afastou isso. E teve outra decisão recente, né? Que foi essa recente. Uma decisão recente, ao contrário, falando assim, mas agora é o DIFAL de compra, não é mais o DIFAL de venda. Falando, olha, o Simples Nacional, né, quando receber mercadorias, né, tem que pagar. Comprei interestadual, então comprei no Rio, trouxe para São Paulo, tem que pagar diferencial de alíquota para São Paulo. Era no caso do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul exigiu isso, né, dos seus contribuintes, né, e passando a exigir, né, esse diferencial, que é, no meu entender, absurdo, né, eu vou explicar o porquê. As grandes empresas, né, elas, quando compram, a gente chama de material de consumo, material de ativo imobilizado. Interestadual, elas pagam DIFAL mesmo. Então, na hora que uma empresa grande, né, ela paga DIFAL sobre consumo e ativo imobilizado. Mas se eu revendo, não tem DIFAL. O DIFAL é zero. Então, eu comprei do Rio de Janeiro, comprei essa mercadoria com finalidade de revenda, zero DIFAL. Está escrito isso na Constituição, tá certo? As grandes empresas. Está escrito para o ICMS isso. Agora, quando o Simples Nacional, pela leitura lá do texto que foi do acórdão,
Está dizendo que irrelevante a posição na cadeia produtiva. Como se o DIFAL poderia ser cobrado pelo Estado de São Paulo se eu comprasse do Rio de Janeiro para atividade de revenda. Então, assim, a emenda está estranha. Né? Sim, esperamos que tenha um embargo de declaração, que, logicamente, os órgãos de defesa do microempresário, que é o SEBRAE é um órgão de defesa do microempresário, esperamos que consigam reverter isso, né, no Supremo. Foi por maioria, então não foi por unanimidade, mas tem, assim, no meu conceito técnico, tem um defeito nessa decisão. Tá dúbio, e mais ainda, porque ele coloca como uma das fundamentações, para quem não sabe, a lei complementar que regula o Simples Nacional é a única coisa de simples que tem o Simples Nacional, que é a lei complementar 123, 123. É só isso que o Simples tem de simples. Mas nessa norma, né, existe um artigo lá, o artigo 23, que ele veda apropriação, compensação de créditos, né? E esse é um dos fundamentos que é utilizado para justificar exatamente. Mas ok, nenhum Simples Nacional faz crédito, a gente já sabe. Então, exatamente, está dúbio. O Simples Nacional não tem direito a crédito. Isso está na lei complementar, ok. Mas não estamos falando sobre crédito, a gente está falando sobre DIFAL. Exatamente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A decisão ela ficou tão absurda que ela altera um grande empresário, né, uma grande empresa, tem um tratamento melhor do que o Simples Nacional. Assim, eu diria, é uma decisão inconstitucional, porque a própria Constituição fala os microempresários terão um tratamento favorecido e diferenciado. Não é? Lógico que o Simples Nacional é uma opção, mas, de novo, esse artigo fala sobre crédito. Ninguém está falando sobre crédito. Está falando sobre DIFAL. Se eu comprar, de novo, se eu sou uma empresa de São Paulo, microempresa, comprei do meu fornecedor, né, no Rio de Janeiro e Minas. Né? Minas tem muito fornecedor. Comprei de Minas, né, para São Paulo, para revender em São Paulo. Eu preciso pagar diferencial de alíquota para o estado de São Paulo? Não. Porque eu não posso me acreditar. Beleza, não me acredito. Mas se eu revender, não. Agora, aí tudo bem. Eu comprei um bem para o meu ativo mobilizado, para o meu consumo, comprei papel para consumir, comprei um carro para o meu ativo mobilizado, comprei uma máquina, equipamento razoável, porque o grande empresário paga, né? Agora, que não pode, ao contrário. O grande empresário não paga DIFAL na revenda e cobrar isso do Simples Nacional. Tá estranho. Essa decisão, para mim, a própria decisão é inconstitucional, porque ela vai contra a Constituição. Esperamos que os órgãos de controle façam embargos de declaração, façam as réguas, vamos dizer assim, para que mude essa decisão, porque vamos falar assim, a ementa está mal redigida, né? Tá muito mal redigida. Parece que foi feita uma coisa às pressas, sabe? Quando você não lê direito ali a situação. Isso, crédito, ninguém falou crédito, ok. Mas, eu procuro entender se faz alguma coisa sentido, apesar de no final concluir que não faz sentido. Mas uma das coisas ali que eu acho que ele quis dizer foi o seguinte, que se o ICMS já está incluído na DAS, no documento de arrecadação única, não poderia ser feito nenhum tipo de abatimento com relação a eventual DIFAL. Eu não sei se foi isso que ele quis dizer, mas também não fez sentido, né? Não faz sentido a decisão. Tem que esperar a publicação da acórdão, né? Na verdade, a gente tem notícias. Mas acho que isso vai dar pano para manga. A gente vai dar muito pano. Eu acho que o SEBRAE vai recorrer, né? O SEBRAE, pelos órgãos de advocacia do SEBRAE, tem advogados, é uma empresa no Rio Grande do Sul que fez esse recurso. Tá mal redigido. Então, assim, a gente vai ler o acórdão, então quando for publicado o acórdão, a gente consegue ler o acórdão, né? O relator, vamos falar assim, um voto vencedor, para tentar extrair se o Simples Nacional precisa pagar DIFAL sobre revenda. Aí matou, vamos falar assim, 50% dos e-commerce, porque você pode comprar em vários estados. Sim, né? Exatamente. Você pode comprar o estado A, você compra o estado B, compra o estado C, você tem um armazém, o e-commerce basicamente não é baseado numa loja de rua, é um armazém, e ele distribui pelo Brasil, né? Então, vai matar o e-commerce e o Simples Nacional. Vai encarecer. O DIFAL hoje pode chegar, depende da alíquota, né? De venda. Pode chegar o DIFAL quando o produto é importado, vou dizer assim, de um estado revendido, é 4%, o DIFAL pode ser 14%, 15%. É absurdo, então ele pode aumentar em 14% o custo
Exatamente. No máximo. O normal é entre 6. O E novamente, né? A gente está falando de algo que faz parte da. Faz. É a 80% das empresas do Brasil. Exatamente. Então a gente está falando, sei lá, do cara ali na esquina que tem uma mecânica, que tem, sei lá, né? Tudo, o cara da mecânica que compra uma peça de Minas Gerais para colocar no carro de um cliente. Da repercussão disso, né? Ainda mais em um momento que a gente está passando agora, que muito mais foi incentivado, né, o empreendedorismo, abrir novos negócios. Tem um monte de pessoas que estão abrindo novos negócios agora nessa época. Então, eu acho que é muito relevante. O Simples Nacional, de novo, é o mais importante regime tributário brasileiro, porque ele gera 80% dos empregos no Brasil. Uhum. Ele gera uma carga tributária, assim, uma arrecadação alta, porque logicamente que existem empresas que podem sonegar, mas existe muita empresa que não sonega, tá? Que paga os seus impostos em dia. É um regime simplificado. Um exemplo, assim, mas é opcional o Simples Nacional. Na hora que a empresa sai para o regime comum, ela é enforcada pelas obrigações acessórias, SPED, a EFD, todas as obrigações acessórias fiscais que tem uma empresa de lucro real, lucro presumido, ela é enforcada. Por quê? Um contador que cobrava quando é Simples Nacional, na hora que ele vai para o lucro real, o contador tem que cobrar 4, 5 vezes, porque ele vai trabalhar 4, 5 vezes mais. Então, o Simples Nacional precisa ser tomado muito cuidado. Eu acho que é tão complexo o nosso sistema tributário que o Supremo está se confundindo e atrapalhando. Exatamente. O normal é o contrário. Às vezes o fisco causa um absurdo e os tribunais estão lá para proteger o cidadão, né? Aí foi ao contrário. O tribunal piorou. E eu acho que os estados assim, têm noção do que é isso, né? Então, é uma opção também para o Estado criar ou não esse DIFAL para Simples Nacional. Eu espero que os estados tenham bom senso e não criem, tá certo? Porque uma decisão do Supremo não quer dizer nada. Ela precisa ser aposta numa legislação local. É uma possibilidade, né? Se isso realmente vingar até o final, vai ser uma possibilidade. Para que o Estado faça essa conversa. Os estados, lógico, querem dinheiro, né? Ninguém é bobo, os estados, em maioria, mas precisamos aí de um embargo de declaração urgente nessa decisão, rezamos que venha, porque o Simples Nacional é muito importante para esse país, o microempresário, que não é nem micro, né? Pode chegar a 4,8 milhões, né? Mas ele é excluído do regime do ICMS quando é 3,6 milhões por ano. É um valor razoável. Uma microempresa com 3,6 milhões já tem aí seus 40, 30 funcionários, né? Às vezes 10. Então, olha quanto emprego que a gente está falando em razão de uma decisão estranha, muito estranha, mal redigida, talvez, do Supremo. E assim que funciona o nosso sistema, né, Beatriz? É tão complexo que até aqueles que deveriam velar para facilitar, né? Ou seja, um tribunal está lá também para traduzir o direito, né? Não consegue traduzir. Ou seja, precisamos de uma reforma tributária, né? Não é para amadores, esse Brasil não é para amadores. Com certeza. Agora, Beatriz, algum último comentário aí do nosso Simples Nacional e seu DIFAL, substituição tributária? Não, nenhum comentário. Só deixar então um alerta, né, pessoal? Como vocês puderam escutar, quem está no YouTube também nos ver, vejam só as minúcias e os detalhes, né? Eu sempre alerto isso porque são empresas do Simples, são empresas que recebem muitas ofertas, né? Muitas ofertas milagrosas, e vocês viram pela conversa de hoje, né? Quantos detalhes, quantas coisas importantes a gente tratou aqui hoje, de forma que não dá para ser generalista quando se trata de tributação. Cada tomada de decisão tem um plano de fundo, uns bastidores de análise, no caso concreto, né? Conheça o seu negócio, se você tem um e-commerce, se você trabalha no marketplace, se você tem uma empresa aí sobre o Simples Nacional, tenha cuidado com o seu uma padaria, tenha cuidado com o seu negócio, não tenha medo assim de buscar ajuda técnica especializada para você não acabar querendo economizar e pagar mais depois, né? Tem essa também. Isso é importante, cuidado com não estou dizendo consultor barato, mas o contador barato. Tem muitos contadores baratos, são muito bons,
mas procurem pessoas boas, cuidado com o preço, né? Às vezes o contador custa 10, 20% a mais ou menos e ele pode te dar muito mais, o contador, o consultor. Então, busque indicações, né? Você busque indicações dos seus colegas, dos seus vizinhos, de bons profissionais e precisa. Eu te falo da cadeia inteira, que é bons contadores, bons consultores, bons advogados, para que consiga lhe dar um melhor conceito, melhor a consultoria, melhores conselhos, porque é complexo. Não estamos falando aqui de algo que é fácil. Eu imagino uma padaria que o cara tem lá 2.000 itens, entendeu? Tem 2, 3.000 itens dentro de uma padaria, do chocolate, o pão, o leite, Coca-Cola. Imagine a quantidade de complexidade. Então, busque bons consultores para lhe dar a melhor a resposta e menor carga tributária possível, né? Às vezes, como eu disse, às vezes estão pagando mais e não deveríamos pagar tanto. Exatamente. E outra coisa, vocês viram aqui a gente comentando uma decisão super estranha do STF, que é visto pelas pessoas aí, os caras são bons, né? O pessoal leigo, né, já endeusa muito o ministro do STF, etc., mas vê que sai de lá coisas que a gente nem consegue explicar. E quantos assessores, né? Eles têm? Eles têm juízes assessores, tem juiz concursado, pessoas de alto calibre. Então, são assessores. Acontece, gente. E escreve uma redação dúbia. Assim, eu acho que a resposta é dúbia a redação. Então não pode. Dúbia, assim, eu acho que quando um tribunal vai dar uma decisão, ele tem que esclarecer o direito, dizer o direito, né? Que é o próprio, né? Principalmente lá, pelas consequências, né, Pedro? Dizer o direito. Não pode ser dúbia. Assim, tem que ficar bem claro para todos as consequências e entender as consequências também. De uma decisão dessa pode causar um prejuízo muito grande. Mas muito interessante. Agora, acho que na hora de diversão, né, Beatriz? Na hora de a gente falar sobre um bom vinho, né? A gente deu uma volta ao mundo no episódio passado, agora a gente vai num lugar específico. Nós vamos para a França. Vamos para a França, que legal. Vamos escutar um pouco algumas coisas, curiosidades sobre o vinho francês. Vamos lá? Vamos lá. Até mais. Até breve. Tchau. Olá, boa tarde. Tudo bem, Beatriz? Tudo bem, Jean? Seja bem-vindo, Jean. Obrigado. Bem-vindo, Jean. Então, estamos aqui de volta ao podcast, né? Já estamos no nosso 5º podcast. E hoje temos a presença especial do Jean, um colega francês, então, original da França, vamos dizer assim. Que é oficial. Oficial. E um vizinho, morava próximo da minha casa, é muito legal, a gente fez uma amizade muito boa. E queremos falar sobre vinhos, né? Com o Jean e vinhos franceses. Isso que a gente conversar, né, Jean? Quais são as curiosidades do vinho francês que você podia falar para a gente sobre o vinho lá da França? Bom, obrigado primeiro pelo convite e será um prazer falar um pouquinho de vinhos franceses com vocês, porque eu amo vinhos, mas puramente como amador, não sou nada um profissional disto, mas é sempre bom compartilhar aí um interesse comum. Isto é muito legal mesmo. Sobre os vinhos franceses, é uma região muito interessante na Europa, porque é o que chamamos a velha terra do vinho, e o vinho francês tem uma tradição muito antiga. E hoje somos os maiores produtores de vinho em quantidade, porque falamos de 4,6 bilhões de litros ano. Então, estamos muito próximos com a Itália, onde tem cada ano uma disputa, quase paridade, mas de vez em quando Itália, de vez em quando França, mas estamos nesta ordem de quantidade. E também com a Espanha, que vem em seguida. Então, realmente, toda a região da Europa, na parte oeste, é muito forte, historicamente, e também em termos de quantidade de vinho. Um outro fato interessante também, na parte do vinho francês, é que a maior parte é bebida pelos franceses. Tá? Então, a parte da exportação do vinho francês é boa, mas ela não representa, finalmente, uma parte muito importante como outras regiões
importantes vinícolas no mundo. Isso é um fator bastante interessante também. Gostamos dos nossos próprios produtos. Isso é bom. A gente discutiu sobre Portugal e era engraçado que os ingleses tomam os vinhos portugueses e não tantos portugueses. É interessante essa... Outra coisa que a gente discutiu também, Jean, é a composição do vinho francês. Ele segue uma tradição muito forte e também a mudança, né? Ele não é todo ano igual. E também o assembly, né? Que é a mistura também. Por isso que o vinho francês é único, né? Eu acho que... Comenta pra gente isso. O que diferencia o vinho francês, né? Então, a particularidade dos vinhos franceses, na verdade, falando um pouquinho da história, historicamente, por exemplo, quando os italianos, os romanos, eram muito fortes na Europa, na época do Império, os franceses não produziam vinho. Não temos registros históricos que os franceses produziam. Então, os gregos produziam, os italianos também, etc. E os primeiros a terem produzido vinho na França foram os monges, que começaram a avaliar muito a terra. E é pela terra que foi trabalhada, estudada pelos monges, que eles conseguiram fazer crescer uma uva de altíssima qualidade, observando os ventos, a exposição ao sol, o teor da umidade, muitos fatores que fizeram que finalmente eles desenvolveram o que chamamos hoje de terroir, que vem de terra, mas terra muito com um micro regionalismo impressionante. É por isso que, até hoje, nas etiquetas francesas, são bastante difíceis de acessar pela noção de terroir, a importância da terra. É isto que diferencia muito os vinhos franceses de outros países, particularmente. Então, é por isso que, até hoje, muitos produtores de vinho se consideram também como artistas, porque eles vão adaptar em função do clima, em função da terra deles, a produção deles. Ou seja, se você vai na França um ano pegando uma garrafa de tal ano, você pode voltar ao ano seguinte e beber o vinho do mesmo castelo, por exemplo, vai ser diferente. Porque a pessoa vai querer adaptar o vinho em função da sensibilidade dele, em função da terra dele, em função do clima. Ao contrário de outras regiões que querem padronizar o vinho. Sempre que vamos abrir a garrafa, vamos reconhecer o vinho padronizado. Então, de vez em quando, você pode gostar um ano daquele vinho e o ano seguinte voltar e não gostar, por exemplo. Então, isso é um fato bastante interessante também desta região. As misturas também, elas são interessantes, né? Como você falou que cada ano é um. A mistura torna... São vários tipos de uvas sendo misturados num único vinho, né? Sim. Então, temos bastante uvas, bastante cepas aí na França também. Aliás, uma pequena história. Muita gente pensa que os vinhos brancos vêm de uva branca. Na grande maioria das vezes, está errado. Vem de uva tinta. Só que não usamos a pele, simplesmente. E quando é um rosé, muitas vezes também é uva tinta, só que tiramos a pele depois de alguns dias, 2, 3, 4, habitualmente, dependendo da coloração que queremos e os taninos que queremos. Então aí tem uma variação também muito, muito importante. Mas a diversidade, sim, dos terroirs e das cepas que podemos propor na França é bastante importante também, sim. E essas misturas. E falando de regiões, tem alguma região que você gosta mais, assim, do tipo... A gente conversou, você falou, olha, depende do tempo, do clima, se está quente é um tipo de vinho, se está frio é outro, mas tem alguma região que lhe atrai mais? Assim, se for tomar vinho, eu vou para essa região na França? Você iria? É uma excelente pergunta e realmente eu acho, é como comida, é como muitas coisas, é como arte em geral. Eu acho que com a idade os sabores vêm evoluindo,
com o clima também, eu não bebo no verão ou no inverno as mesmas coisas, como eu não como as mesmas coisas, em função do tempo. Como aqui no Brasil, muitas vezes tomamos mais caldos no inverno do que no verão, é a mesma coisa. Aí na França, e adequamos com a nossa gastronomia os nossos vinhos. Então, isso é o primeiro fato, eu acho, que é natural o tempo. Mas também tem muitas coisas que são desenvolvidas na França, como na Califórnia, ou na África do Sul, ou na Nova Zelândia, por exemplo, que é o ecoturismo. Então, se vocês querem descobrir a França e descobrir regiões, se é muito orientado para vinho, tem que ver em função da sua sensibilidade gustativa, falaria, e também cultural. Porque em Bordeaux vocês vão ver algumas coisas que vocês não vão ver no Val de Loire, por exemplo. Se vocês vão na minha região, que é a partir do Val de Loire, aí vocês vão ver todos os castelos, por exemplo. Mas os vinhos são vinhos mais leves, brancos, habitualmente. São pouquíssimos os tintos. Então, se vocês não gostam de vinho branco em geral, seco ou semi-seco, bom, vocês vão estar um pouquinho decepcionados. Então, é muito variável. Na região de Champagne, que é uma região maravilhosa também, vocês vão ter uma geografia muito diferente do que no Beaujolais, ou em outras regiões, na Borgonha, ou no Jura, por exemplo, que é uma montanha aí, próxima da Alemanha. Então, é muito variável, é por isso que é sempre interessante de se documentar antes de fazer uma viagem para lá, mas sei que cada vez mais os produtores de vinho também se juntam para propor para os turistas uns circuitos muito interessantes para descobrir seus vinhos e também a cultura local e, eventualmente, a história local. Muito legal. Beatriz, alguma pergunta, Beatriz? Eu tenho uma pergunta, porque assim, não é todo dia que a gente tem alguém real, oficial da França, entendeu? Com um sotaque legítimo para ensinar para a gente. Eu quero saber se ele pode falar para a gente como que fala assim, eu quero experimentar um vinho francês, ou eu gostaria de experimentar um vinho francês em francês. J'aimerais goûter un vin français, s'il vous plaît. Nossa, muito rápido. Fácil. Devagar, vocês que estão escutando aí, vai, só repete. Devagar. Vamos lá. J'aimerais goûter ou déguster un vin français, s'il vous plaît. Primeiro, né, gente? Consegue, Beatriz? Não consigo. Goûter. Não consigo. Muito rápido. Última vez, eu vou tentar, hein, Jean? Vai, vamos lá. Jean. J'aimerais déguster. Un vin français. Un vin français, s'il vous plaît. Muito bem. Un peu français. Très bien. Todo mundo vai entender. Coisa importante também, engraçada da França, ou bem da Europa em geral, muitas vezes, eu vou contar uma breve história engraçada. Da primeira vez que bebi cachaça aqui, que provei cachaça, para degustação mesmo, eu busquei onde tinha que cuspir a cachaça. Porque na Europa, quando fazemos degustação, cuspimos. Para não ficar tonto e conseguir ter uma certa resistência na degustação, e também porque não é a finalidade, muitas vezes, então os produtores não aceitam que você beba. Então é engraçado. Por favor, se vocês vão na Europa, tomem cuidado a não beber o vinho se tem um lugar onde tem que cuspir, porque pode ser muito mal interpretado. Isso é engraçado, ainda bem que você avisou. De experimentar, não de tomar, né? No Chile também, habitualmente tem como cuspir. Eles pedem até para cuspir. Legal, Gia. Muito obrigado, foi sensacional a sua participação, agradecemos. Obrigado a você. E a gente vai se falando. Obrigado. Obrigado. Adorei. Obrigada, Jean. Valeu, Jean. Até mais. Tchau. Até mais.